Muito bem, então já fechem os microfones aí para a gente começar, tá? Então, boa noite a todos que já estão aqui. Sejam me informando aí sobre o áudio, tá? Se tá bom. Então, o estudo de hoje tem um título, né? De onde sairá o decreto dominical. Eu já vou partir do pressuposto de que todos aqui creem, né, no espírito de profecia, então eu não vou aqui tentar provar que a marca da besta é o domingo, imposto por lei, tá? Então eu já vou partir aqui da premissa de que todos aqui creem no espírito de profecia e eu vou apenas esclarecer justamente o que está no título do estudo, né? De onde sairá a lei dominical. Tem alguém ainda com o microfone aí ligado? Então, para começar aqui com um texto bíblico, né? 1 Pedro 1,19, eu posso até, em algum momento, pedir para que alguém leia, tá? Então, fiquem aí atentos para participar também. O texto diz assim: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro. Eu gosto desse texto porque ele fala que duas coisas importantes, que a palavra profética ela é segura, né? Então, assim, não tem erro na palavra profética, na profecia, porque ela é originada por Deus, né? Deus é onisciente e presciente, ele sabe exatamente o que vai acontecer. Isaías diz que ele anuncia o fim desde o princípio. E diz que aqueles que se atentam bem a ela é como se tivesse uma lâmpada em mãos, como se tivesse um farol em mãos, consegue iluminar o que está escuro. Né? Pergunta bem específica, né? Como eu falei, eu não vou aqui tratar de tudo, tá? Então vamos lá. Aqui, uma prova desse mal entendido é o alvoroço que sempre surge quando o Papa morre, que é justamente o que a gente está vivendo agora, né? O Papa Francisco morreu e, como sempre, né, quando isso acontece, começam-se os rumores, mais uma vez, acerca da eleição do novo Papa, e agora é esse Papa, é o Papa da profecia, é o Papa que vai trazer o mundo para o decreto dominical. Mais uma vez, sempre surgem esses rumores aí, equivocados, porque a profecia não aponta o papado como a origem da lei dominical. É óbvio que o papado vai ter um papel importantíssimo, um papel muito grande, mas não na promulgação da lei dominical como ponto de partida da profecia. É um outro reino que vai ter esse papel, tá? Então, o que é preciso nós fazermos para que a gente não caia nesse erro? Simplesmente ter um olhar atento, lançar um olhar atento em Apocalipse 13, porque o próprio capítulo 13 de Apocalipse já deixa claro essa questão e já responde à pergunta do estudo, tá? Apocalipse 13, você vê ali que Satanás é o dragão, ele vai alistar dois grandes aliados na sua luta contra Deus, né, e contra o seu povo, a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, né? Como eu disse, aqui nós já cremos, né, no espírito de profecia, e aqui no propósito não é provar cada ponto, então nós já sabemos que essas duas bestas, né, bestas na literatura apocalíptica é só uma referência a reinos, tá? Não tem uma conotação negativa em si, mas como esse termo é muito usado na Bíblia para se referir a reinos perseguidores do povo de Deus, então geralmente a gente associa besta, né, como algo negativo, mas besta é um animal, tá? Mas na profecia aqui, são animais, geralmente animais selvagens, ferozes, né? Então a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, que é a segunda besta, representam respectivamente aqui, especialmente o papado, né, a besta do mar, e a da terra nós cremos ser os Estados Unidos da América, tá? Então Apocalipse 3 apresenta a jornada desses dois poderes aí, políticos, né? Incluindo, obviamente, a participação deles como instrumentos de Satanás no último ataque contra Deus, representado na terra pelo povo remanescente, né?
caso, Deus aqui é representado na terra pelo povo remanescente. Obviamente, essas bestas não conseguem atacar o próprio Deus. Então, eles atacam o povo de Deus, porque sabem que isso atinge, né, o próprio Deus, tá? Então, primeiro ponto aqui importante, entender que Apocalipse 13, ele está dividido em dois blocos, muito claros lá. Apocalipse 13, 1 a 10, e Apocalipse 13, 11 a 18. Do 1 ao 10, você vai ver ali uma descrição da besta do mar, que é o papado, certo? Mais especificamente, ali, uma das cabeças, né, da besta é o papado, certo? E depois, você tem, Apocalipse do 11 ao 18, a descrição de uma outra besta que emerge da terra, que é a segunda besta, né, a besta do Apocalipse ali 13 também. Não é só a besta do mar que está ali, né? Às vezes a gente associa muito besta com besta papal, né? A besta que é o papado. Mas nós esquecemos que os Estados Unidos também é uma besta do Apocalipse, que é a segunda besta, tá? Então é importante aqui entender. Aí a pergunta que eu faço agora aqui para vocês é o seguinte: em qual dos dois blocos encontramos o relato da imposição da marca da besta? Vocês podem até agora fazer um exercício aí, pegar a Bíblia de vocês, abrir em Apocalipse 13 e dar uma olhadinha lá, procura do 1 ao 10 se você consegue achar alguma coisa relacionada à marca da besta, certo? A imposição de uma marca, a ameaça de morte caso não adore a besta e sua imagem. Vocês conseguem achar aí na Bíblia de vocês alguma coisa parecida com isso em Apocalipse 13, 1 a 10? Ou seja, quando o João fala da besta do mar, que é o papado, ele fala da marca da besta, ele fala da imagem da besta, algo assim. Se vocês fizerem de fato esse exercício aí, né, não vou aqui ter tempo de esperar, mas vocês podem até dar uma olhadinha aí. Vocês vão ver que não tem nada disso em Apocalipse 1 a 10, 13, 1 a 10. Tudo que eu falei está em Apocalipse 13, 11 a 18, tá? Olha só, vamos acompanhar aqui comigo. Apocalipse 13, 11 a 18. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Tudo isso aqui tem simbologia, tá? Mas eu não vou explicar cada pontinho aqui, porque aí já seria um outro propósito. O que importa aqui é o seguinte, vocês entenderam o seguinte, ó. Aqui está falando da segunda besta, né? Aqui fala que ela exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Isso aqui já é uma informação muito importante. O que significa a informação de que a segunda besta faz a terra adorar a primeira? Vamos ver já o que significa isso daqui, tá? E realizava grandes sinais, prodígios, né, milagres aqui, tá? Chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Veja, quem é que faz a terra inteira adorar a besta papal, né, o papado? Quem é que engana os habitantes da terra, certo? Percebam que tudo isso aqui é segunda besta. Então percebam que o protagonismo da crise final, digamos assim, né, a liderança da nação, de caso aqui, na liderança no sentido de quem vai realmente tomar frente e levar o mundo à adoração universal ao papado, não é o próprio papado, tá? É uma outra nação, que é os Estados Unidos. E isso é surpreendente, por quê? Porque os Estados Unidos representa o protestantismo e a liberdade religiosa. Então a profecia aponta para uma reversão de uma tradição histórica, inclusive, impressionante. Como é que a nação, que é conhecida como o berço do protestantismo, que é justamente um protesto à Igreja Católica, que é o berço da liberdade religiosa, vai justamente fazer o mundo adorar o papado, o catolicismo, o romanismo? É impressionante, mas é justamente isso que está escrito aqui, tá? Então, voltando aqui, ordenou-lhes
continua aqui, tá ainda falando da segunda besta, que fizesse uma imagem em honra da besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Aqui eu coloquei essa versão aqui, a versão, eu acho que é a versão a NVI, né? Mas a expressão mais, obviamente, famosa é uma imagem da besta, tá? Ou a imagem à besta. Tanto faz. Tem microfone ligado aí. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Aqui fica claro, né? A imagem da besta significa a imagem da besta papal, né? De modo que ela podia fazer, olha só, falar, que ele podia falar e fazer com que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Agora veja aqui, também obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta e o número do seu nome. Percebam aqui, Apocalipse 13, 11, 17, o bloco que fala da segunda besta. Então, aqui já responde a pergunta. De onde sai a lei dominical, a marca da besta? Vem da nação representada pela besta semelhante ao cordeiro, né, com chifres semelhantes ao cordeiro, que é a segunda besta, que é a nação norte-americana. Então, respondendo à pergunta, no território de que nação será imposto? Qual é o Estado-nação que vai impor a lei dominical? Os Estados Unidos da América. Não é o papado, não é o Vaticano. Embora esse ato irá ser uma homenagem, uma adoração ao papado, porque o domingo é filho do papado. Mas não é o papado que torna a imposição do domingo uma lei civil, constitucional e nacional. Quem faz isso é a nação norte-americana. Então, você olhando atentamente aqui Apocalipse 13, você já percebe isso, e perceba que o fato de você ter muitas pessoas ainda com a ideia de que o papado é quem impõe, o papa é quem impõe, só tem uma explicação: não leu com atenção esse texto aqui de Apocalipse 13, 11 a 17, porque o texto aqui é muito claro, tá? Então, eu gostaria agora de pegar alguns elementos aqui dessa profecia, alguns trechos que eu acho os mais importantes, e explicar para vocês. O que é a imagem da besta? Percebam que aqui é dito que a besta de dois chifres, né, a segunda besta, forma uma imagem à besta. Veja, e essa imagem à besta é quem impõe a marca. Ora, se é a imagem da besta que impõe a marca, obviamente não é a própria besta que impõe a marca, certo? Vou repetir aqui para ficar bem claro. Imagem da besta aqui no Apocalipse, né, a palavra grega aqui para imagem é eikon, que é cópia, tá? Então aqui está sendo dito que a besta, a segunda besta, que é a nação protestante americana, vai formar uma cópia do papado em seu próprio território. Ela vai se formar um sistema igual ao papado. E o que é o papado? O que é o papado? É muito simples. O papado é a Igreja Católica, certo? Unida ao Estado para impor seus dogmas. De modo que quem não obedecia lá na Idade Média, era punida como um criminoso, né? Por quê? Porque a pessoa estava não só violando uma lei religiosa, mas uma lei civil, porque Estado e Igreja estavam juntos ali. Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos um dia? É que, mais uma vez, a Igreja vai se unir ao Estado. Só que dessa vez não é a Igreja Romana, é a Igreja Protestante que vai se unir ao Estado norte-americano para impor uma lei, um dia de descanso católico. Por isso que esse ato vai ser um ato de adoração ao catolicismo. Tá? Então, eu vou ler aqui agora um texto inspirado. Ó. Quando a igreja primitiva se corrompeu, afastando-se da simplicidade do evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus.
Aqui está falando do papado, tá? E para poder governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Daí resultou o papado. Uma igreja que dirigia o poder do Estado e o usava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição da heresia. O que era heresia ali? Tudo que estava em desacordo com o que a Igreja Católica dizia, né? Agora veja bem aqui, olha, para os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, ou seja, uma cópia do papado, o poder religioso protestante, tá? Deve dirigir o governo civil, ou seja, o Estado, a tal ponto que a autoridade do Estado também seja usada pela igreja para realizar os seus próprios fins. Ou seja, exatamente a mesma coisa que a igreja romana fez lá no passado. A igreja protestante vai fazer no futuro. Por isso que a profecia chama esse ato das igrejas protestantes se unir ao Estado de imagem da besta, ou seja, cópia da besta. Por quê? Porque vai repetir o que a besta fez. Tá? Agora veja como é que a serva do Senhor conclui aqui o pensamento de forma clara. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos da América, ligando-se em pontos de doutrinas que eles são comuns, influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e apoie as suas instituições, a América do Norte protestante, vejam, protestantismo, obviamente o protestantismo apóstata, né? Terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e o resultado inevitável será a aplicação de penas civis aos dissidentes. Aqui mostra que penalidade civil só quem pode aplicar é o Estado. Mas aqui você já nota que houve o quê? A união entre as igrejas dos Estados Unidos, protestantes, com o Estado civil norte-americano. Isso aqui ainda não aconteceu, é uma profecia, e quando ela acontecer, representará a formação da imagem da besta, e aí não terá mais dúvidas nenhuma, o fim chegou, porque isso aqui significa que agora a igreja protestante vai impor suas leis aí, né? E inclusive o domingo, tá? Então, isso é que vai trazer a marca da besta. Olha só o que diz aqui: os protestantes percebam a ênfase da profecia. Estados Unidos, a América do Norte, os protestantes, tudo isso aqui é uma prova de que a liderança da crise final vai virar dos Estados Unidos. O pontapé da profecia, quem vai dar os Estados Unidos, não é o papado. Por isso que é um erro a gente ficar com os olhos obcecados no Papa, acompanhando o Papa. Os nossos olhos devem estar voltados para os Estados Unidos, não é para o papado, não é para o Vaticano. É óbvio que o Vaticano influencia o mundo inteiro, tem a sua influência, o seu prestígio, mas em termos de cumprimento da profecia, da lei dominical, os nossos olhos devem estar voltados para o Congresso norte-americano. É ali que vai, em algum momento, ser proposto uma lei dominical. E não é lei dominical estadual, certo? Por isso que eu falei lá que essas leis dominicais em estados não tem nenhuma relevância profética, nenhuma. O que tem relevância profética vai ser quando se propor no Congresso norte-americano e não na Rússia, na China, na Itália, não importa outras nações. Pode até se tornar lei lá, mas a profecia vai se cumprir quando a nação norte-americana propor uma lei dominical nacional, não é estadual, nacional, constitucional. Aí sim, nós vamos ter realmente um cumprimento de Apocalipse 13. Então vamos lá. Os protestantes lançarão toda a sua influência e poder ao lado do papado. Como? Olha só, por um ato como? Preste atenção aqui nos termos do texto. Nacional. Então nós não vamos mais nos enganar com decretos estaduais, tá? Isso aí não tem importância nenhuma. Por um ato nacional, impondo o falso sábado, que é o domingo, eles darão vida e vigor à corrompida fé de Roma, avivando sua tirania e opressão da consciência. Então, quem vai reavivar o papado, quem vai devolver ao papado aquela vida, aquele vigor,
aquele poder opressor que ele tinha antes e não tem mais desde que sofreu aquele golpe lá, né, de Napoleão lá, certo? Na Revolução Francesa e tudo ali, quando houve a ferida mortal, quem vai dar esse poder de volta ao romanismo é os Estados Unidos, é a besta da terra, tá? Por esse ato aqui, nacional. Então, veja, é muito claro. Eu não coloquei aqui, tá, irmãos? Inclusive, eu devia ter colocado, mas existem textos, né, de Espírito de Profecia claramente dizendo que quando isso aqui acontecer, Estados Unidos impor o domínio como lei nacional, as outras nações irão imitar os Estados Unidos, né? Então, ele vai dar o pontapé e as outras nações vão imitar. Eu, inclusive, não coloquei aqui esse texto, depois eu posso mandar para vocês, tá? No particular aí. Então, mas o pontapé é nos Estados Unidos, tá? Outro texto aqui importante. Ninguém recebeu ainda o sinal da besta, a marca da besta. O tempo de prova ainda não chegou. Há cristãos sinceros em todas as igrejas, inclusive na comunhão católica romana. Ninguém será condenado antes de receber a luz e compreender a obrigatoriedade do quarto mandamento. Agora preste atenção aqui, olha, quando é que realmente a pessoa vai receber a marca da besta? Quando é que a marca da besta vai ser aplicada, né? Mas, quando for decretada a imposição do sábado falso e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da marca e de sua imagem, ou seja, que o alto clamor da chuva serôdia, certo? A linha divisória entre o falso e o verdadeiro ficará nitidamente traçada. Então, aqueles que continuarem em transgressão receberão a marca da besta. Ok? Então, a marca da besta ela não é uma realidade atual. Ela será quando for imposta por lei nos Estados Unidos e a partir dele, né, as nações vão também fazer a mesma coisa. E aí, nesse contexto, é que essa guarda do domingo se torna a marca da besta, tá? Porque aí vai ser um sinal de lealdade consciente ao papado, porque a pessoa vai ter recebido a iluminação dos servos de Deus no alto clamor do terceiro anjo, ela vai receber um esclarecimento totalmente suficiente, ela vai entender que não tem base bíblica o domingo, não é sinal de Deus coisa nenhuma, é a marca da besta, e a pessoa, por um motivo ou outro, por despreparo espiritual, vai ainda assim rejeitar a verdade e, por conveniência, aceitar a mentira, e aí ela vai receber a marca da besta, a marca da deslealdade, né? Obviamente, muitos outros vão também entender e vão aceitar o sinal de Deus, tá? O que significa receber a marca da besta? Significa adorar a besta. O que significa receber esse falso sábado? Significa adorar a besta e sua imagem, adorar o papado e a sua imagem. Eu acho que esse texto aqui, deixa eu ver aqui, acho que não é esse não, ainda tem outro. É isso. Esse texto aqui diz assim, olha, alguém quer ler para mim, por favor, esse texto aí? Fábio ou Aline? Qualquer outra pessoa aí? A declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Isso, tudo bem. Lembre-se que a besta de 2 chifres é a segunda besta, tá? É a segunda besta a besta da terra, a mesma coisa. Vocês percebem como o protagonismo, né? A liderança é desta nação, é a nação norte-americana. É ela que faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, ou seja, a besta papal, né? Então, o que significa? Significa que a autoridade desta nação vai ser aplicada na imposição de uma observância que será uma homenagem ao papado. É a adoração ao papado, é dessa forma. Por que é importante deixar isso bem claro? Porque alguns pensam que a profecia em relação a segunda besta, os Estados Unidos, a adorar o papado, é como se fosse se dar assim, não sei, governantes da nação norte-americana, o presidente, a Suprema Corte,
não sei, vai lá no Vaticano e beija a mão dele e se prostra ao Papa, certo? Então, não é isso. A adoração da profecia não é nesse sentido. A adoração da profecia se refere justamente a levar as pessoas a observar uma instituição papal, católica, que é o domingo. Esse ato de observância do domingo é um ato de adoração. Eu creio que o próximo texto acho que vai ficar claro também. Isso aqui, ó. A profecia do capítulo 13, quem quer ler esse texto aí para mim? A profecia do capítulo 13 do Apocalipse declara que o poder representado pela besta de chifres semelhantes aos do cordeiro fará com que a terra e os que nela habitam adorem o papado. Ali, simbolizado pela besta, semelhante ao leopardo. Essa profecia se cumprirá quando a nação americana impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Tá claro, irmãos. Eu acho que o texto é muito claro, né? É muito claro aí esse texto. Mais uma vez, aqui diz que esse poder, certo, representado por essa besta, faz com que a terra e os que nela habitam adorem o papado. Aí o texto deixa bem claro o que é adorar o papado. É a imposição da observância do domingo, que Roma alega ser um sinal de sua supremacia. Então, aquelas pessoas que guardarem o domingo nesse contexto profético, não agora, iriam estar reconhecendo a supremacia de Roma através desta imposição, certo? Então, eu creio que ficou bem claro aqui para os irmãos essa questão, né, que de onde vai sair a lei dominical? Ficou claro para os irmãos que vai sair da nação norte-americana, do Congresso norte-americano, que é representado pela segunda besta de Apocalipse 13, certo? E que essa imposição vai representar a imposição da marca da besta, que nós sabemos ser, obviamente, um sinal de perdição, certo? Então, ao entender isso, cabe a nós agora nos prepararmos para esse evento, né? Coloquei aqui um texto que serve até de apelo, inclusive, que diz assim, sobre o tempo da graça, né, onde nós estamos agora. Como o tempo aparentemente se estende, né, o da graça, muitos se tornam relaxados e indiferentes em relação às suas palavras e ações. Eles não reconhecem o perigo em que estão e não veem nem compreendem a misericórdia de Deus, de nosso Deus, em lhes ampliar o tempo de graça, a fim de que tenham oportunidade para formar o caráter para a vida futura e imortal. Cada momento é do mais alto valor. O tempo lhes é concedido, não para ser empregado em seguir a própria comodidade e se tornarem habitantes da terra, mas para ser empregado na obra de vencer cada defeito de seu caráter e em ajudar os outros. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 307. Então, para que serve o tempo da graça? A cada minuto, a cada segundo, a cada hora, a cada dia que Deus nos dá para que a gente possa empregar para vencer cada defeito de caráter em preparação para esse momento, né, que quando chegar vai ser a prova final para a Igreja de Deus e que vai decidir o destino eterno de cada um de nós, porque só haverá duas classes, né, os que receberão o selo de Deus e os que irão receber a marca da besta. Existe um livro chamado Vencendo o Dragão Interior, do Marvin Moore, que é o autor de Apocalipse 13, que é um livro, inclusive, lá da Casa Publicadora, né? Nós temos em português, tá? Eu recomendo, obviamente, que vocês leiam. E ele escreveu um livro muito interessante chamado Vencendo o Dragão Interior.
Aí nesse livro, no prefácio, no comecinho do livro, ele fala uma coisa que eu acho assim, muito, muito importante. Ele diz assim, ó, à medida que nos preparamos para a crise final da Terra, e ele foi um autor, tá só aqui um adendo aqui, ele foi um autor que escreveu muito sobre isso. Ele tem livros sobre Apocalipse 13, ele tem livros sobre o fechamento da porta da graça, ele tem livros sobre purificação em preparação para o tempo de angústia. Então ele escreveu muito sobre isso. Então ele fala assim, que quando a gente está nos preparando para a crise final, né, da Terra, como diz aqui, é fácil direcionar a maior parte de nossa atenção para os eventos que ocorrerão durante aquelas semanas, meses e anos, né, futura, no caso. Também é fácil supor que a maior parte da ira do dragão naquele período se concentrará na perseguição externa. No entanto, a verdade é que, desde o dia em que foi lançado à Terra, o dragão tem trabalhado principalmente no coração humano. A verdadeira batalha que cada um de nós deve enfrentar não é contra o dragão externo, mas sim contra o dragão interno. Qual é o dragão? Qual é o nosso dragão interno, irmãos? É o pecado. É esse o nosso dragão interno. A vitória verdadeira contra Satanás é quando nós vencemos o pecado em nós mesmos. Porque quando nós vencemos o pecado em nós mesmos, ele não tem e nem terá poder sobre nós, né? E iremos receber o selo de Deus. Continuando, é por isso que, ao nos prepararmos para a crise final, nossos corações, nossos esforços, melhor dizendo, mais sinceros, precisam estar focados em vencer o dragão interior. No entanto, não podemos esperar o início da crise final para vencê-lo. Precisamos usar todas as estratégias que o céu tem a oferecer para derrotá-lo todos os dias neste exato momento. Então, eu achei esse comentário aqui muito pertinente, muito adequado. Por quê? Porque você vai se preparar para a crise final vencendo o pecado agora, vencendo o pecado hoje, amanhã, diariamente. Aqueles que estão nessa vida de luta contra o pecado, de batalha contra o eu, estão vencendo todos os dias, estão se preparando para receber o selo de Deus. E estão se preparando para também rejeitar a marca da besta quando ela for imposta. Certo? Então, eu mesmo já cometi o erro de ficar muito preocupado com a crise final, muito preocupado com os eventos finais, preocupado com a década dominical, e eu fiquei preocupado, angustiado. A pessoa fica focada no futuro, e aí, obviamente, a pessoa não está olhando para si. Então, até que Deus, né, me tocou o coração, e eu percebi, poxa, eu estou muito preocupado com o futuro, e como é que está aí hoje? Eu estou muito preocupado com o que vai acontecer, mas não estou me preocupando devidamente com o que está acontecendo agora, exatamente agora comigo, né? Então, o mais importante, meus irmãos, é o seguinte, é como está a sua alma hoje. Tem um texto de Ellen White que eu acho muito bonito, que ela diz assim, se você está em paz com Deus hoje, você estaria pronto caso Cristo viesse hoje. Então, o que importa é estar em paz com Deus hoje. Não importa se a lei dominical vai ser imposta no mês que vem, daqui a 1 ano, 3, o que importa é nós estarmos em paz com Deus agora, hoje, até porque eu e você não sabemos se vamos alcançar a crise final, certo? Quem garante aqui que vai estar vivo quando os eventos finais realmente começarem a acontecer? Quem é que garante que vai estar na geração que vai realmente atravessar a prova da marca da besta, a prova do tempo de angústia, a prova das pragas? Quem é que garante que vai estar vivo nessa ocasião para poder fazer a sua decisão final? E se o nosso tempo de graça se encerrar antes, por uma doença, uma calamidade, uma fatalidade, estaremos em paz com Deus? Então, o apelo que eu faço aqui para todos nós é, vamos estudar as profecias, primeiramente, vamos ler com mais atenção, para que a gente não fique propagando e crendo em teorias falsas, saber exatamente como é que vai acontecer, até o ponto em que foi revelado, obviamente, para que a gente não fique também especulando, inventando coisa que não está escrito,
tá? Para que a gente possa, né, não criar falsas expectativas e não também ficar ensinando errado aí, por aí. E, em segundo lugar, vamos ler e vamos nos preparar, irmãos, porque o propósito de Deus em nos revelar o que vai acontecer e nos dar a graça, a oportunidade, é o preparo. É óbvio que todos nós somos pecadores. Eu não estou aqui exortando ninguém, é que todos nós precisamos despertar e se preparar para o que está para vir, porque a prova que está para vir é a maior prova de lealdade que qualquer servo de Deus já enfrentou na história da Terra. Não é à toa que os que irão resistir à prova da marca da besta e da sua imagem serão os 144 mil. Serão um grupo especial, honrado por Deus, porque ninguém teve ou terá experiência semelhante a deles. Muito bem. Eu creio que eu tenha sido bem objetivo aqui no estudo. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta para fazer, fiquem à vontade agora. Amém, Reginaldo. Muito bom o estudo. A parte que tu falou sobre o papado, às vezes a gente tem um medo e a gente às vezes julga os nossos irmãos, né, católicos ou, enfim, de outras religiões que não têm tanta luz como nós, né, sobre o dia de guarda. E a gente esquece que a pregação a mensagem vai ser levada, né, ao mundo todo antes do decreto dominical, né? Então todo mundo vai estar consciente, né? Mas para isso a gente precisa pregar ainda. Exatamente. Inclusive, Speed Profecia diz que a maior parte dos filhos de Deus estão ainda nas igrejas caídas, né? Inclusive na comunhão católico romana, inclusive, tá? Isso mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário, algum esclarecimento? Não, Reginaldo. Oi, fala. Eu só queria falar que é muito importante esse estudo que você fez, e a gente está sempre fazendo esse estudo no nosso meio, porque, por exemplo, os adventistas, eles têm uma teoria recente agora, que em 2027 já vai acontecer algo aí na questão do decreto dominical. E o interessante que eles têm assim uma influência muito forte, às vezes, entre nós, que eu estava em Goiânia o ano passado, assistindo uma reunião, uma conferência, e o presidente da associação fez essa pregação, você acredita? Sim. Ele pegou essa pregação e fez essa pregação para ver a influência que eles têm na propagação das teorias deles, que são equivocadas, né? Sim, essa questão de marcar um ano, né? Isso. Ok. Deixa eu ver aqui se eu acho um texto sobre esse assunto, sobre a questão do marcar datas. Irmãos, assim, bem claramente, como eu falei, né? Existem muitos pontos relacionados a esse estudo, então, assim, não dá para trazer todos os textos, mas sobre essa questão de marcar uma data para a volta de Cristo, ou então para começar qualquer evento final importante. Inclusive, a Ellen White é muito clara sobre isso. Eu estou até tentando aqui achar um texto que eu mandei para um irmão sobre esse assunto. Se eu conseguir achar aqui, eu leio para vocês. Em que Speed Profecia condena isso completamente. Tá? É completamente equivocado você se quer cogitar, tá? Uma data para a volta de Cristo. Eu acho que eu vou conseguir achar. Só um minutinho aqui. Eu creio que todo mundo participou do estudo aqui, são pessoas interessadas também nesse tema do Apocalipse, né? E eu queria perguntar a todos aí se alguém tem algum estudo completo aí do Apocalipse. A gente tem esses adventistas, mas às vezes é muito simples, né? E às vezes foge alguma coisa. Em nosso meio é muito difícil encontrar um estudo completo. Se alguém tiver aí depois me fala, viu? Ok, meu irmão, tá certo. Bem, irmãos, eu não estou encontrando aqui, mas, irmãos, eu posso também mandar para vocês, tá? Mas, assim, a serva do Senhor é muito clara que não se deve marcar a data de forma nenhuma para os eventos finais. Não existe mais
ela diz que não existe mais profecia relacionada a tempo depois de 1844, não existe mais esse tipo de profecia para o povo de Deus. Então, ela condena isso com fortes palavras, essa questão de você marcar data, tá? Então, não façam isso, não acreditem nesse tipo de mensagem, tá? Eu não vou conseguir ler aqui para os irmãos porque eu não achei, tá? Mas eu posso também mandar só os irmãos me lembrarem depois. Mas é isso mesmo, irmão. Irmão Daí, obrigado aí pela participação. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Ficou claro para a igreja aí, para os irmãos, né? Para a igreja. De onde sairá o decreto dominical? Isso ficou claro para a igreja? Para todos aí? Ficou sim. Tá, talvez não tenha ficado assim um pouco claro o seguinte, eu até cheguei a mencionar, né, que eu estou falando aqui nos Estados Unidos, mas eu estou falando do pontapé, tá, inicial, inclusive eu falei, né, eu não coloquei aqui, mas os textos de Espírito de Profecia são muito claros quando dizem que as nações irão imitar os Estados Unidos, tá? Então, a lei de Deus, ela vai ser anulada na América do Norte, com a imposição da lei dominical, e obviamente a nação, todos irão aceitar, né? Irão adorar a besta através disso, e aí as nações começarão a imitar o exemplo dos Estados Unidos. Então, o que começará com um ato nacional ali, começará a se espalhar pelo mundo inteiro, e, mais uma vez, está escrito claramente que a lei de Deus será anulada no mundo inteiro, ou seja, o que começa ali, digamos, local, mas local no aspecto nacional, vai se espalhar pelo mundo inteiro e vai se tornar universal, certo? Então, Deus vai ser desonrado, né, e a besta, o dragão, vão ser adorados no mundo inteiro. Isso vai ser justamente o estopim, vai ser quando a paciência de Deus vai se esgotar, e aí quando a lei de Deus for anulada no mundo inteiro, que isso vai ser um processo, né, irmão? Isso não vai ser da noite pro dia, isso daí, tá? Outro ponto também que a gente pode estudar é o processo, como é que vai se dar o processo da implementação da lei dominical, que também não é da noite pro dia, tá? Existe um processo legislativo para até que uma lei se torne uma lei constitucional. Isso não vai ser da noite pro dia, isso obviamente também não vai ser assim às escondidas, tá? Uma lei não passa no Congresso lá assim às escondidas. E aí esse mesmo processo vai acontecer nas nações do Brasil, Espanha. Então vai levar um tempo para que isso aconteça no mundo inteiro, tá? E aí, quando isso acontecer, Ellen White diz também que as nações, na medida em que elas forem implementando a lei dominical, as nações irão encher a paciência de Deus. E aí, quando todas as nações, né, o mundo inteiro, no caso aí, adotar aí a lei dominical e adorar a besta sua imagem, certo? Porque a profecia fala que o mundo inteiro vai adorar a besta sua imagem. Deus vai se levantar e vai sacudir a terra, vai punir a terra, né, com a sua ira, certo? Nas pragas, tá? Só para ficar claro aqui que começa nos Estados Unidos, mas não se restringe aos Estados Unidos, tá? Haverão decretos nacionais, ou seja, Estados Unidos, depois passa para outro, até que o mundo inteiro vai realmente adorar a besta sua imagem, e obviamente o povo de Deus vai ser atingido pela prova no mundo inteiro, né? Progressivamente, não ao mesmo tempo, certo? Muito bem. Estou à disposição aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Reginaldo, vai ser meio que paralelo a pregação da mensagem com a lei dominical, assim, progredindo entre os países, ou quando o decreto for sendo assinado pelos países, a gente já vai estar fugindo? Não, né? A gente vai fugir depois do decreto. Então, vamos lá. Existem certos aspectos nessa questão que você perguntou que está revelado já, alguns detalhes não, tá?
como Ellen White ela explicou essa questão muito da perspectiva dela como sendo americana, e ela focou na nação norte-americana porque é a nação da profecia, né? E ela também diz que a nação da profecia é os Estados Unidos e que vai desencadear toda a rebelião mundial em relação à lei de Deus, né? Então, o que fica claro é o seguinte, que em algum momento vai ser paralelo, mas não começa paralelo. Por quê? Porque primeiro a lei dominical tem que ser implementada, certo? Tem que ser imposta, certo? Para que haja a prova final para a igreja. E aí os fiéis provados, digamos assim, que passem pela prova final da lei dominical, que também não está aqui, tem texto, tá para isso, vários textos, inclusive, é que recebem a chuva serôdia e começam a fazer a pregação. Isso eu falo aqui em termos de povo de Deus, né? O povo de Deus, a igreja de Deus, é que vai primeiro passar pela prova do recado dominical. E aí, após passarem pela prova, a prova continua, a imposição da lei dominical vai continuar. Só que o mundo está ignorante em relação a essa lei. Obviamente, o mundo vai entender que é uma lei divina, que é uma lei de Deus, né? E não a lei maligna que o diabo está por trás. É aí que entra o povo de Deus, que vai ser provado, e aí vai receber a chuva para poder advertir agora o mundo inteiro. E esclarecer que essa lei dominical não é a lei de Deus, é a lei do diabo, né? É a lei da besta e da sua imagem, do Apocalipse. E aí aí é onde, né, o alto clamor vai começar a se espalhar pelo mundo inteiro, tá? Então, assim, na sequência, a lei dominical precisa ser implementada primeiro, e aí a resposta divina a isso é que vai ser o derramamento da chuva serôdia, tá? Isso está bem claro lá no Grande Conflito, tá? O Grande Conflito fala que a lei dominical vai ser quando a Babilônia vai encher a sua taça de iniquidade, e aí Deus responde a esse esgotamento da misericórdia, né, dele para com o mundo, enviando o seu poder sobre o seu povo, enviando o Espírito Santo sobre a igreja, para que ela possa agora clamar em alta voz, advertir os fiéis que ainda estão em Babilônia, para que possam sair de lá, para que não recebam as pragas. Então, resumindo, é isso, certo? A lei dominical é implementada, o povo de Deus é provado, o povo de Deus fiel recebe a chuva e começa a fazer a pregação no mundo inteiro, tá? Não sei se ficou claro, certo? A sequência é essa. Ficou. É que, querendo ou não, os Estados Unidos têm uma influência muito grande, né? Por mais que esteja passando agora por um abalo, né? Da China e tudo mais. Mas é muito influente. Agora, qual foi o ponto que eu falei que não está claro? É o seguinte, o que você pode... O que está claro na profecia é que nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Eles vão fazer vão implementar a lei dominical, e aí vão encher a sua taça de iniquidade, né? Vão esgotar a paciência de Deus. Só que Deus não vai logo derramar as pragas lá. Por quê? Porque o povo precisa ser advertido. Porque ainda vai existir fiéis nas igrejas caídas, protestantes e católicas. Então é aí onde o povo de Deus vai ser chamado pelo Espírito Santo, né, para poder começar a advertir ali o povo de Deus ali naquela nação. Então, assim, não está escrito, mas eu entendo que o que vai acontecer dos Estados Unidos é o que vai acontecer em cada nação. Ela vai implementar a lei, o povo de Deus daquela nação vai ser provado, recebe a chuva serôdia e começa a pregar naquela nação. E assim vai até todo mundo adotar a lei dominical e, ao mesmo tempo, todo mundo ser advertido quanto à imposição da marca da besta. Então, esse detalhe que eu acabei de falar, é o que falei, não está escrito, mas se você tomar o que vai acontecer nos Estados Unidos como o padrão, obviamente, uma conclusão lógica a se seguir, né? Ou Deus vai esperar, né, que todas as nações adotem a lei dominical para só então derramar chuva serôdia no mundo inteiro ao mesmo tempo. É outra proposta também que é possível, tá? Isso aí não está claro na profecia. Ou Deus vai derramar a chuva serôdia
na medida em que as nações forem adotando a lei dominical, ou Deus vai esperar que o mundo inteiro adote a lei dominical para depois derramar chuva serôdia. Por que eu não acredito nesse segundo ponto de vista? Porque todos os textos em que é dito que quando a lei dominical for universalizada, ou seja, quando chegar o ponto em que todas as nações adotarem a lei dominical, sempre a Ellen White fala que quando isso acontecer, Deus vai se levantar para punir a terra, para punir a humanidade, e não para derramar chuva serôdia. Então, por isso que eu acredito que isso aqui já é um ponto meu, só que aí é um ponto que não está claro, tá? Isso é um ponto que não está claro. Mas eu só não acredito nisso porque eu acho que os textos não indicam essa direção. Sim, até porque depois de cada um decidir, né, o seu lado é que vai a porta da graça se fechar, né, e as pragas caírem e tudo acontecer sucessivamente. Exatamente. Quando todos tomaram a decisão, realmente, aí, quando, né, a última alma, no caso, né, da última nação decidir, a porta se fecha para todos, certo? É interessante que você percebe que o fechamento da porta da graça, nesse contexto aí, vai ser progressivo também, porque à medida que a lei vai sendo implementada, ou a humanidade vai sendo provada e o autoclamor vai sendo dado e todos vão ter que tomar sua decisão, marca da besta, o selo de Deus. Marca da besta, o selo de Deus. À medida em que as pessoas forem decidindo, a porta vai se fechando para cada um, até que vai se fechar para todos, né? Então, nesse sentido aí, o fechamento vai sendo progressivo, até que quando a última alma se decidir, é quando Jesus, no santuário, só declara, né? Quem é justo, siga sendo justo, e quem é santo, siga sendo santo, quem é sujo, ele só faz a declaração geral, com base na decisão da própria humanidade. Então, ali, a própria humanidade foi quem decidiu o seu próprio destino, né? Reginaldo, Oi. assim, eu também compartilho desse pensamento, eu entendo que seja assim, mas eu também entendo que vai ser algo muito rápido, né? Tem uma profecia que fala que se aqueles dias não fossem abreviados, muitos não resistiriam. A gente sabe que essa profecia em específico está se referindo ali à questão das 7 pragas, certo? Mas tendo em vista a premissa do amor e da misericórdia de Cristo, eu acho que a partir do momento que os Estados Unidos fizer esse decreto dominical, eu acho que os outros países vão aceitar, vão segui-lo muito rápido. Porque você imagina aí, nessa linha de raciocínio que a gente vem trazendo aqui. Os Estados Unidos adotam lá o decreto dominical e o povo dos Estados Unidos já está sendo provado. E aí você imagina aí países que vão demorar 5, 6 anos para aceitar um negócio desse aí, enquanto Não, o primeiro anos país... não. Então, não chegará a ser anos, não. Eu dei uma hipótese aqui, mas assim, eu vejo que vai ser algo muito rápido. Quando acontecer esse decreto, eu acho que vai ser muito rápido mesmo e, tipo assim, Deus nos acuda. Assim, quando você fala rápido, você fala rápido, mas assim, rápido em que aspecto? Porque nós estamos falando aqui de governos, né, de processos legislativos, então rápido aí pode ser semanas, certo? Meses. Eu não falo rápido, da noite pro dia não, mas eu acho que assim, vai ser uma coisa assim que vai ser bem... Isso, mais ou menos isso. Da minha perspectiva. Eu também creio que seja assim. Eu também creio que vai ser assim, meses. Também creio que pode levar, sei lá, 1 ano, 2, assim, mas assim, para o mundo inteiro adotar, realmente vai levar no mínimo meses, né? Não tem como ser diferente, ser em semanas, não tem como. É verdade. E assim, só para finalizar meu pensamento, até compactuando com o pensamento do irmão daí, um pouco antes, da necessidade da gente estudar essas profecias. Porque se a gente não tiver uma fé enraizada no conhecimento bíblico, né, não apenas, porque o pastor falou, porque teve um estudo na igreja. Não, se o nosso fundamento, o nosso conhecimento é fundamentado na Bíblia, na palavra de Deus, eu vejo que a gente vai ter grande dificuldade em resistir às provações, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, se for até generoso, né? Nós vamos ter... vai ser impossível resistir, a verdade é essa. Então, assim, eu vejo
com muito bons olhos, né, essa atitude aqui do Departamento de Jovens de iniciar esses estudos. E fica aqui o apelo, né, para que a gente tenha mais intenção, né, mais atenção, mais desejo em saber das profecias, principalmente essas profecias de Apocalipse, neste momento que é oportuno, né? Então fica aí o apelo. Isso. Que Momento. seja mais frequente, né, em nosso meio, nas nossas horas de amigos, nos encontros, nas ligas jovens, que a gente consiga trazer mais esse assunto para justamente embasar, né, nas escrituras a nossa fé e o conhecimento. Exatamente. O momento é agora, né? O momento é agora. E tem muitos pontos aqui que podem ainda ser explorados, né? Por exemplo, como é que a lei dominical vai ser aceita em nações muçulmanas, em nações ateístas. Então, isso também dá para esclarecer, né? A Espírito de Profecia traz uma luz em relação a isso daí, só que também não deu para colocar aqui, né? Então, assim, tem muitos pontos aí, sei lá, um aprofundamento acerca da marca da besta, né? Um aprofundamento acerca da relação entre o autoclamor e a marca da besta, a aceitação da lei dominical e a aceitação da verdade. Então, tem muitos pontos aqui que dá para a gente ainda aprofundar, mas com relação ao esclarecimento em relação à questão de quem vai impor, acho que a gente deixou claro hoje, e foi muito importante esse tema, porque realmente, sempre que quando acontece a questão do Papa morrer, né, ou então qualquer outra coisa em relação ao Papa, ainda hoje tem muitos de nós que têm esse pensamento da lei dominical relacionada ao Vaticano. Tá? Então, assim, quem está aqui já viu aí, eu acho que ficou claro, né? Não sou eu, aqui, né? Aqui não é minha opinião mais aqui, tá? Eu acho que os textos são muito claros e explícitos em dizer que os Estados Unidos da América é quem vai impor a lei dominical e vai dar o ponto de partida para que as nações também façam o mesmo, e aí a ruína da humanidade vai estar decretada. Mais alguém? Ô, Reginaldo. Oi. Eu creio que você está acompanhando aí essa questão da taxação dos Estados Unidos aos outros países e a retaliação que eles estão sofrendo, o conflito interno que está dentro dos Estados Unidos. Você acha que isso tem, tipo assim, algo a ver, assim, no sentido de já estar preparando o caminho, fazendo haver uma crise para depois os Estados Unidos já impor algo assim, nesse sentido? Irmão, eu não costumo tirar conclusões nesse sentido, porque é muito difícil você fazer essa projeção, sabe? É muito difícil também você falar assim, não tem nada a ver, porque a história, as nações estão encaminhando-se para a crise final. A crise final, quando ela explodir, não foi do nada, né? Então, quando a crise final chegar, tudo que aconteceu antes dessa crise final acontecer foi o que contribuiu para ela acontecer, entendeu? Então, assim, se eu fosse dar uma resposta assim bem direta, tem a ver sim. Por quê? Porque tudo que está acontecendo hoje entre as nações está encaminhando, está empurrando o mundo para a crise final, entendeu? Então, assim, mas essa taxação está cumprindo alguma profecia? Aí não está, certo? No sentido de textual, não. Mas que no aspecto geopolítico, né, no aspecto político, sei lá, no aspecto social, ela pode sim ter uma contribuição para levar os Estados Unidos e o mundo para a crise final. Porque, como eu falei, não vai ser do nada, né? Então vai haver vários elementos sociais, políticos, econômicos, financeiros que vão desencadear a crise final. Então, nesse sentido, eu acredito que tudo que acontece hoje, né, se nós estivermos próximo da crise final, é o que está levando para lá, entendeu? Você me entendeu o que eu quis dizer? Entendi. O que eu quis dizer, irmão, daí é que não dá para pegar, por exemplo, assim, os Estados Unidos agora, sei lá, faz essa taxação, aí depois tomam alguma outra atitude, sei lá, fiscal, financeira, econômica, ambiental, e dizer, isso aqui, está cumprindo o texto tal, entendeu? Aí não dá para dizer que, não dá para
associar isso ao texto, entendeu? Porque o que nós temos de texto é marca da besta, imagem da besta, entendeu? Fora isso daí, não. Aí não tem como você rastrear no texto esses acontecimentos sociais de hoje. Não dá para dizer, isso aqui tá vendo, é o cumprimento do versículo tal. Não tem como. Mas quando, por exemplo, as igrejas protestantes se unirem ao Estado para impor o domingo, aí você pode dizer, isso aqui é a marca da besta. Esse evento aqui está relacionado a cumprimento da marca da besta. Aí dá para você apontar. Mas nem todos os acontecimentos sociais dá para apontar no texto. Tá? Por quê? Porque o texto bíblico, o texto profético, ele só aponta para os acontecimentos chaves da história. Não aponta para cada detalhe, para os bastidores, ou para aquilo que desencadeou até chegar aquele evento chave ali, entendeu? Então, os eventos chaves estão na profecia. Os eventos secundários que desencadearam aquele evento, não dá para apontar, entendeu? Entendi. Eu perguntei porque eu estou acompanhando e eu estou vendo que, assim como a Covid foi um marco que dividiu o mundo em antes da Covid e pós-Covid, nos Estados Unidos também agora vai ter esse marco. Os países que eram como se fossem submissos aos Estados Unidos estão todos se rebelando, entre aspas, né, dentro do campo geopolítico, né? Tomando atitudes que estão desencadeando uma crise muito grande dentro dos Estados Unidos. Mas você respondeu certinho mesmo, porque a pergunta minha mesmo não foi em relação a texto mesmo, é em relação à crença. A gente crê que esses acontecimentos vão preparar para a crise, né? Mas é isso aí mesmo. Não significa que não estão contribuindo, né, para que lá na frente haja essa crise final, tá? Mas em termos de realmente profecia, nós temos que realmente ficar bem atentos ao que realmente está no texto, né, ali. Mas, obviamente, sempre atentos também à geopolítica, né, porque realmente tem tudo a ver com o que vai acontecer, né? A crise final vai ser uma crise política, uma crise social, uma crise econômica, uma crise em vários âmbitos sociais, certo? Muito bem. Mais alguém quer comentar, irmão? Reginaldo, o Daniel fez Oi. um comentário aqui, não sei se você está acompanhando, mas Não ele consigo ver fez o a chat. pergunta que é sobre o governo americano responsável por promover o decreto dominical. Isso partirá de um governo de direita ou de esquerda? Ok, ótima pergunta. Também não é algo que está claro na profecia. Não, assim, a profecia não diz, certo? Agora sim, o que se especula, porque não dá para bater o martelo sobre isso, não. Mas assim, o que faz muito mais sentido, o que é muito provável é que seja de direita, certo? Porque para você pensar numa aproximação, olha só, para você pensar no Estado ser influenciado pela igreja, não é mais provável, muito mais provável que seja um Estado de direita, porque, ou seja, conservador, né, geralmente alinhado aos valores cristãos, alinhados aos valores cristãos da família e tal e tal. Então, é muito mais provável que sejam de direita, mas isso aqui é só como eu disse, no campo do texto, você não tem essa resposta. Você tem uma dedução, mas é uma dedução muito lógica. Inclusive, no próprio livro Apocalipse 13, lá, tem até que reler, né, também, mas lá o autor fala sobre isso, ele defende, né, o Marvin Moore vai defender que a profecia aponta para um governo de direita. Um outro livro chamado também O Dia do Dragão também defende essa tese aí de que também vai ser um governo conservador de direita, tá? Então, você pensa no governo de esquerda, um governo que só promove valores antibíblicos, né? Não dá para você vislumbrar muito essa união do Estado, um Estado de esquerda, um Estado anti-religião, unido à igreja, sabe? Não bate, né? Mas, assim, as coisas podem surpreender, né? Os acontecimentos, as estruturas sociais podem,
por qualquer questão de interesse, qualquer que seja, se unirem, mesmo que sejam incompatíveis em algumas coisas. Por isso que eu não gosto de bater o martelo, vai ser de direita, vai ser de esquerda. O que eu posso falar, honestamente, provavelmente será de direita, mas isso aí também não tem como eu afirmar com base em textos inspirados, tá? Ok, então, alguém? Departamento jovem aí de Fortaleza pode até já pensar em outros estudos, né? Porque vocês percebem como tem tanta coisa, né, ainda para tratar e tudo. Tem muitos irmãos aí muito bons aí na profecia, inclusive o pastor Joabe é muito preparado também para falar desses assuntos, que está nos Estados Unidos, né, inclusive, certo? Então fica até uma sugestão aí também para vocês convidarem ele para dar esse estudo. Só tem que ajustar um pouco o fuso horário, né, que é 5 horas, se não me engano. Verdade, Ginaldo, muito interessante. E eu... Oi? Aline, não estou ouvindo. Não, deu problema aqui, falar que a gente vai continuar, nosso plano é continuar com essas lives, né, porque é muito interessante e é um tema global. Até lembrei que aqui do filme, da Última Batalha, acho que todo mundo aqui já assistiu o filme, um dos mais antigos, né, e eu tava revendo ele, algumas partes esses dias, e tem uma das partes lá que os jovens estão reunidos, né, na casa de um dos jovens, justamente estudando, né, sobre o decreto dominical, sobre as pragas Aham, e profecias. É muito interessante a gente continuar nos estudos, né. isso. Irmão Timóteo, levantou a mão, se não me engano, aí pode falar, irmão Timóteo. Irmão Timóteo, levantou a mão, se não me engano, apareceu aqui. Tá levantado. Oi, gente, boa noite. Eu acho que foi engano lá do Timóteo, deve ter levantado a mão sem perceber. Ok. Então, irmãos, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, um comentário? Caso não, a gente vai encerrar, tá? E aí podemos marcar aí um estudo para aprofundar outros pontos aí. Irmãos, assim, eu cheguei com o bonde andando a um assunto que eu gostaria muito assim, de ver alguém falando com mais profundidade, seria a questão da falsa chuva cerúlea, né? Porque ela precede a verdadeira e tem um cenário todo que tem íntima ligação com isso, um contexto de crise mundial que o espiritismo vai se apresentar ali, unificando as crenças religiosas, e que nesse cenário, né, milhões serão enganados. Espiritualismo, né? Espiritualismo, melhor dizendo, né? Então, é uma coisa assim que chama muito a atenção. Inclusive, teve uma palestra há alguns anos aqui em Iguatu, em que palestra desses grupos, e o repórter perguntou para o palestrante, né, é verdade que o espiritismo é a religião do futuro? Aí ele disse assim, não só a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Eu me lembrei muito do que diz a profecia. Eu fiquei arrepiado, irmão Reginaldo, assim, quando eu vi, né, exatamente o que diz a profecia, né, o trem no qual embarca todo mundo. Diz que o espiritismo enredará católicos e protestantes nas suas malhas. E nessa tríplice união, o mundo acreditará que começou o milênio há tanto aguardado, né? E por influência dessa crença, as pessoas serão levadas a pensar que as calamidades que estarão acontecendo são causadas pela violação do dia de descanso.
E aí vem o clamor popular, né, que vai pedir a lei dominical, né, mais restritiva, mais severa. Então, esse é o papel desse poder que a profecia fala, justamente em construir esse cenário para chegar nessa crise final da prova, né? Isso. É o irmão Ricardo tá falando, irmão Ricardo? Exatamente. Ricardo, que prazer vê-lo aqui no estudo, meu irmão. Eu estava aqui me deliciando aqui, ouvindo as conversas. Não queria nem falar, queria ficar só falando, mas eu não resisti. Só ouvindo, Você, né? você é intimado a falar nesses estudos, irmão. Inclusive, você pode ser um dos que vai ser, você pode ser o próximo a dar, viu, o estudo, viu? Não fuja, não. Eu sou ouvinte. Não, mas parabéns pela iniciativa, tá, gente? Façam isso com mais frequência. Eu ouvi esses dias, pessoal, jovens de outras denominações falando assim, gente, a gente precisa voltar para a igreja, Papa Francisco morreu, vai vir o anticristo. E eu fiquei pensando no privilégio que os nossos jovens têm de já saber que a profecia não se entende assim, né? De que a crise final, que o decreto tem outras perspectivas e a gente deve fortalecer mais isso entre nós. Isso, é verdade. Apocalipse 17 tem que ser estudado com mais frequência, né? Sim, tem uma interpretação sólida, inclusive pelo menos suficiente para descartar essas interpretações equivocadas, né, que nós temos hoje em dia aí. Verdade. Mas obrigado, irmão Ricardo, pela colaboração. Muito obrigado mesmo. Prazer tê-lo aqui no estudo, tá? Eu que agradeço pela disponibilidade de discutir esses assuntos, são muito importantes. Parabéns pela iniciativa. Bem, os parabéns aí para o Departamento de Áudio de Fortaleza. Inclusive, lembrei aqui, Ricardo, que uma aluna minha aqui do 6º ano, né, uma criança, assim que eu cheguei na sala, ela já chegou assim, meio alvoroçada, gente, vocês viram a questão da morte do Papa? Uma criança, sabe assim? E vocês sabem, Apocalipse lá diz e tal, não sei o quê, do 7º Papa, 8º Papa, agora não sei o quê, agora o próximo Papa, entendeu? Você já entrou pregando, entendeu? O que ela acreditava, né? Aquela teoria dos papas lá, né? Então, assim, nós temos que ter a verdade profética nas mãos, para que a gente possa poder, para que a gente não se engane com teorias equivocadas, e também possa ajudar as pessoas que estão equivocadas nesse sentido, né? Para não criarem falsas expectativas e aí ficarem se frustrando, né? Esperando uma coisa que nunca acontece, tá? Irmão Timóteo falou aí no bate-papo, né? Alguma coisa sobre o microfone, eu acho que não está conseguindo, é isso? Falar, Timóteo? Está mutado? Não entendi, eu não consigo ver muito bem aqui o chat, alguém pode ver aí para mim, a Aline, o Fábio? Ele comentou agora, acho que ele tinha pedido a palavra, mas o microfone dele está com problema. Ele comentou aqui que temas atuais com respeito aos problemas climáticos terá algum efeito em convencer a partir dos Estados Unidos, tanto evangélicos, ateus e tantas religiões. É uma pergunta. E tantas religiões para que sejam aprovados o decreto dominical, né? Está perguntando se o clima e tudo mais vai convencer os evangélicos, ateus e outras religiões para que seja aprovado o decreto dominical. Eu acredito que sim, Timóteo, certo? É como eu falei até um pouco antes, né? Existem deduções que são muito lógicas, né? Assim, nós podemos deduzir, mas deduzir a partir de uma base bíblica, né? Então é muito provável, né? Mais uma vez aqui, provável, porque não tenho como também dizer. Eu não me recordo, inclusive, né, de um texto de Ellen White. Se alguém me recordar aí, pode falar, em que ela mencione de forma clara a questão do clima, né? A não ser das calamidades, né? Como o Ricardo aí falou, mas a questão climática como um laço de união universal, funcionar como um propagador, não, né? Assim, um elemento que vai promulgar, digamos assim, né? Vai fazer avançar essa pauta, né, da união entre as nações pela sobrevivência do planeta,
Eu acho que isso aí é muito provável de acontecer, sim. Eu acredito que vai fazer parte, sim, da narrativa, digamos assim, como um dos argumentos, talvez um dos argumentos, ou o principal argumento, para que haja uma união entre as nações, né? Inclusive, não sei se foi no ano passado, no retrasado, em que o Vatican News, né, que é o site oficial de notícias do Vaticano, publicou lá uma manchete com o seguinte título: O Domingo do Clima, falando justamente que o domingo é o melhor dia, né, para se pensar justamente no combate aos problemas climáticos que envolvem o mundo inteiro. Eu não tenho aqui também, Timóteo, não sei, você deve conhecer, mas tem um texto de Ellen White muito famoso, eu acho que é Grande Conflito, onde ela diz que, nesse contexto aí da crise final e do último conflito contra a verdade, ela diz que haverá um laço universal, haverá uma união, uma harmonia, ela fala assim, haverá uma harmonia, um laço universal. Ela não diz exatamente o que é, né, mas ela fala que haverá entre as nações uma união, uma unanimidade, um laço que vai unir todos eles, não só propósito, mas um propósito que vai, obviamente, contra a lei de Deus. Aí pode ser esse laço a sobrevivência do planeta? Pode. Inclusive, é um palpite muito bom, porque o que pode unir o mundo inteiro? Nações muçulmanas, ateias, enfim, a sobrevivência é algo do planeta, em virtude das devastações do clima, é algo que interessa a todos. E esse é um laço universal, certo? Se vai ser esse, aí eu já não sei, mas assim, eu acredito piamente que sim, a questão climática é uma das narrativas que vai contribuir para que a lei dominical e a crise final ela seja implementada, porque, irmãos, a lei dominical vai ser implementada de uma forma que vai ser muito atrativa, eu creio dessa forma, né? Vai ser como se fosse assim a solução para a crise global, entende? Não vai se apresentar de uma maneira muito benéfica, muito maravilhosa, né? E aí você imagina, né? A solução para o mundo, para a paz mundial, vai ser isso, e aí haverá um povo que vai discordar, né, de algo que aparentemente é para a paz do mundo inteiro. Aí você imagina por que Ellen White fala que o povo de Deus vai ser objeto de ódio universal. Ela fala exatamente isso. É porque o diabo vai enganar de uma maneira que vai transformar o povo de Deus num povo desprezível, né? Num povo que não quer o bem do mundo inteiro, certo? Então, assim, voltando aqui ao que o Timóteo falou, Timóteo, eu creio plenamente que essas pautas, assim, elas têm a sua importância profética, certo? Reginaldo, Oi. eu achei um texto aqui. Na verdade, essa questão da natureza e tudo, é tudo que a gente vê em filmes, né? Principalmente os de ficção científica. Só falam de unir, né, as forças e salvar a natureza e tudo mais, porque senão a gente vai perder esse mundo. E eu acredito que no Grande Conflito tem vários textos falando sobre essa questão da natureza, mas tem um em específico, que está lá no final, aqui na página 589, eu achei aqui, que diz assim, ó: Satanás põe em operação seu poder em todas as formas. Ele se manifesta por meio de terremotos, pelas tempestades, pelo furacão, pela destruição no mar e na terra. Grandes calamidades sobrevirão, e ele leva os homens a crerem que esses males são resultados da profanação do domingo, e os que rejeitam o sábado da Bíblia serão responsabilizados por essas desgraças. Uma pressão crescente será feita sobre todos para que santifiquem o domingo. Então tá bem claro, né, que... Isso foi que o Ricardo falou, né, que as calamidades naturais, o diabo vai fazer com que as pessoas, as nações associem a violação do domingo, né, a violação do dia de Deus, e aí isso vai contribuir lá na frente para que haja essa imposição. Então, realmente existe aí um contexto bem claro, né, entre a relação entre a natureza, né, e a lei dominical. Aí, só que o texto do Grande Conflito fala que a causa, né, dessas calamidades é o próprio Satanás, certo? De acordo com o texto, né?
Aí, o que eu quero dizer é que a Ellen White não fala de aquecimento global, né, de clima, de pauta climática, mas essa associação aí, inclusive, ela é compatível, digamos assim, né, com a questão do clima, certo? Porque quem garante que, por exemplo, o que se diz? Que as catástrofes que estão acontecendo é por causa do aquecimento global, é por causa da questão climática. Mas quem garante que não é o diabo? Certo? Quem garante que não é Satanás que está provocando os desastres, né? E a explicação humana é que que o problema é, na verdade, o clima, certo? Então, essas duas questões aí, elas se complementam. Então, é possível, sim, que esse texto do grande conflito, inclusive, se aplique o que está acontecendo hoje. Pode ser Satanás por trás do que está acontecendo aí em termos de catástrofes, e o mundo está pensando que é só questão de clima, entendeu? E aí vai levar à união, né, universal, entendeu? Reginaldo, Oi. tem uma coisa que eu, na viagem agora, eu percebi muito, tipo, sobre a questão do clima e lá eles falam também da família. Na Europa é Sim. muito forte essa questão, tipo, de eles guardarem um domingo, sabe? Lá eles, no Sim. domingo, no comércio, a partir do sábado, 8 horas da noite, não abre mais nada. Até passar o domingo. E justamente eles usam Interessante. a questão do aquecimento global, domingo da família e tal. Sim. É muito fácil, né, fazer essa associação, né, o domingo da família, o domingo do ambiente. Então, assim, eu acredito que é muito difícil a lei dominical vir e não trazer como base essas questões. Então, é muito difícil, não faz nem sentido não trazer, sabe? Até porque eles vão ter que ter vão ter que ter bases, né? Então, eu acho que a lei dominical vai vir com base, né, religiosa, né, bíblica, falsa, mas vai trazer também bases filosóficas, bases econômicas, bases ambientais. Então, vai ter todo um alicerce aí para tornar essa proposta, né, irresistível, digamos assim, para que possa passar no Congresso, possa ser aceito, imposto, inclusive. Então, é como eu falei, vai ser colocado de uma forma muito atrativa, né, para a humanidade inteira, inclusive. Então, meus queridos, podemos encerrar aqui por hoje, porque qualquer coisa podemos fazer outro estudo, né? Verdade, Reginaldo. Muito obrigada, viu, pela participação sua em liderar aqui esse estudo. Muito obrigada a todos os participantes também. Vamos seguir fazendo outros estudos aí interessantes. Vamos orar, então? Alguém pode orar aí, ou posso orar? Não sei. O que você diz aí, Aline? Você pode finalizar. Ok, vamos lá, então. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado, Pai, por esse estudo, por esse momento de aprendizado, que o Senhor possa despertar em nós, teu povo, o intenso desejo de estudar as profecias. Com base no que lemos, temos falhado nesse ponto, Senhor, temos negligenciado, temos apresentado uma falta de conhecimento dos assuntos proféticos que não é aprovado pela tua palavra e nem pelo Espírito de profecia, que possamos fazer uma mudança nesse sentido a partir de agora, que teu povo possa despertar e estudar as profecias que foram escritas para os teus servos, para que eles possam entender e compreender o que está para vir sobre o mundo, e que esse estudo possa ser uma bênção, possa nos ajudar a nos preparar, Senhor, para que esses eventos não nos peguem de surpresa. Abençoa cada um que está aqui, que essas verdades maravilhosas possam entrar no nosso coração e nos fazer lembrar que cada minuto, cada segundo é um tempo de graça que não pode ser desperdiçado em nossa preparação para o céu. Fica conosco, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a cada dia, nos prepara para que esse final possamos sair fiéis e preparados para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, pessoal. Muito obrigado aí pela presença. Até a próxima.